Já pode perceber que nessa variedade dimensional das ocorrências, cada um é o que de si próprio faz. Que a nossa felicidade e a nossa desdita são decorrências das nossas aptidões e opções. Todos temos a aptidão do bem. O bem está em nós, como asseverava Santo Agostinho. Há um Deus interno que podemos desenvolver. Mas na fase primária, o mecanismo de preservação da vida torna-nos agressivos. Somos o único animal que agride antes de ser agredido, que mata sem qualquer ameaça. Os chamados animais selvagens somente matam quando têm fome ou quando são perseguidos. A criatura humana, pelo contrário, mata por causa das suas paixões. A inveja, o ciúme, o desejo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, ou simplesmente a morbidez, transtorno de natureza mental. Então mata com a indiferença, porque na sua esquizofrenia não tem sensibilidade. Então é natural que ainda estejamos nessa fase e que muitos ainda optem por essas características imediatistas: mentir, ludibriar, corromper. Vivemos a hora da corrupção imunda, vulgar, nauseante, em que os indivíduos que se apresentavam como modelos não passam de disfarces. Mas nós temos um modelo, aquele que nunca nos defraudou. Por isso que Allan Kardec, quando interrogou as entidades venerandas, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual é a criatura mais perfeita que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Esses venerandos tutores responderam no dissílabo: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Preferiu dar-nos a sua vida em holocausto, não em sacrifício, em holocausto de amor. Deu-nos porque quis doá-la. Não foi obrigado, não foi levado ao sacrifício. Optou, amando-nos de tal forma que Ele nos oferecia a sua vida em patrimônio, para que aprendêssemos a retribuir-lhe o gesto, doando a nossa pela do próximo. Então, se Axelmante tivesse lido a obra de Allan Kardec, que houvera desencarnado um pouco antes, em 1869, a sua visão deixaria de ser amarga, pessimista, para ser a visão otimista a respeito da vida, da sua finalidade, para que ele constatasse que certamente no seu mapa de experiências evolutivas estava a solidão para reparar, estava a duquesa para o reencontro, e estava Pierre, o filho que veio de ontem, para uma convivência breve, que lhe deu vida à vida e que lhe deu luz na noite penumbrosa da amargura onde se refugiou. É por isso que a doutrina espírita é o processo psicoterapêutico preventivo para os males que assolam, mas é também a psicoterapia curadora para as doenças que se instalaram. Porque o Espiritismo diz-nos o porquê das coisas. Estamos sofrendo porque fizemos sofrer, e bem-aventurados somos, porque estamos resgatando enquanto outros estão comprometendo-se. E a noite de ontem, ao terminarmos a nossa reunião em Salvador, uma senhora me disse: Divaldo, fui assaltada. Levaram o meu carro, que desgraçada que sou. Qual é a palavra de consolo que você tem para mim? Parabenizá-la, senhora. Parabenizar-me, sim. Porque ele levou seu carro, mas não levou sua vida.
e a sua vida é muito mais importante do que seu carro. A senhora viveu antes de ter carro e vive agora sem ter carro, porque o veículo mais importante é o carro orgânico no qual a senhora deambula na direção da imortalidade. Agradeça a Deus, porque o sicário que lhe tomou o veículo poderia ter interrompido o carro da sua existência. Porque há sempre uma forma de encontrarmos respostas para os dons da vida. E contei-lhe um fato anedótico que alguém me narrou oportunamente, que um jovem que criava barba e cabelos desgrenhados, ao completar 18 anos, disse ao pai: eu quero agora um automóvel. Estou na maioridade. E o pai lhe redarguiu: eu lhe darei. Depois que você melhorar nas notas, que você ler a Bíblia e que você cortar esse cabelo horrível e raspar essa barba imunda, então eu lhe darei o carro. Um ano depois, o filho disse: papai, as notas excelentes. Agora o carro. Ainda falta ler a Bíblia, raspar essa barba imunda e cortar esse cabelo terrível. No ano seguinte: papai, li a Bíblia, pergunte-me o que quiser. Agora meu carro. Falta cortar esse cabelo desgrenhado e raspar essa barba imunda. Mas papai, lendo a Bíblia, todos os profetas e Jesus tinham cabelo grande e tinham barba abundante. E agora? Tinham barba, criavam cabelo e se movimentavam a pé. Nenhum deles tinha carro. Não vou lhe dar carro. Então eu disse para ela: para que a senhora quer carro? Jesus andou a pé, o apóstolo Paulo, Maria, a Mãe Santíssima. Mas agradeça a Deus o dom da vida que é precioso e que foi poupado. Ela me abraçou e me disse: não havia pensado nisso, porque os anéis voltam quando se tem dedos, e quando não nos tem, para que anéis? A senhora está vígil, e Deus há de lhe dar um carro ou não, não é tão importante, mas a sua vida é muito importante. Então eu constatei que mesmo na desventura, o Espiritismo tem o bálsamo. Alguém nos está perseguindo, ele é que é o desventurado. Lidando com vidas há 58 anos, ouvindo dramas humanos, como constato quanto somos infelizes as criaturas humanas. Conflitos, heranças amargas que trazemos de ontem, pessoas que riem, e o riso é um esgar, porque a alma está vergastada pelos sofrimentos. Pessoas que triunfam e nós invejamos, e estão estigmatizadas pelos degraus de lama que subiram para os 15 minutos de holofotes e constatam um grande vazio existencial. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, senhoras e senhores, o Espiritismo é a luz que vem na grande noite da atualidade apontar rumos. É a volta de Jesus, falando docemente aos nossos ouvidos: vinde a mim, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos consolarei. É o momento em que todos nós, ou quase, estemos necessitando de um outro fardo, de um outro jugo e de um encontro que nos planifique. Um encontro que transcenda a forma e preencha o grande vazio existencial. Não esmoreçamos na luta.